Alô galera, beleza? Boa noite. Um videozinho final sobre o Thunderson 1, restauração dele, né? Tá aí o painel dianteiro, trocado os knobs, os jacks de entrada foram polidos, limpos, os interruptores de fase, de liga e desliga, e de baixo normal, que é o de brilho, foram trocados. O interruptor de fase voltou a ter a função fase de novo, que o antigo dono tinha colocado como mais B, eu voltei com ele como fase. E esse interruptor de brilho, que tem a função aqui normal e brilho ao baixo, ele tinha uma resistência dentro do interruptor quando você fechava ele. Você fechou o interruptor, tem que ser um curto. E você, quando fechava o interruptor, você media, você tinha uma resistência de aproximadamente 4 ohms. Quando você encostava o dedo nesse interruptor, no antigo, com essa resistência interna, você injetava sinal. Você fechou o interruptor, é curto. Esses 4 ohms permitiam injetar sinal. Aqui não era de menos. Agora você imagina um interruptor desse, com uma folga dessa, ligado numa chave de liga e desliga. Com o passar do tempo, a coisa é pipocar. Então foi trocado os interruptores todos, os 3, né? Então voltou a você mexer nele sem você fazer o processo de injetar sinal pelo interruptor, né? Às vezes a galera pode dar a cabeça com aparelho semelhante e pode de cara trocar o interruptor, que é ele o problema, tá? Parte interna, placa de fonte recuperada. Só aproveitar os resistores de 100K, porque eu não achei com essa dissipação térmica adequada. Eu medi tão bons, eu mantive. Os diodos são os originais, também estão perfeitos. Os capacitores todos trocados. Os resistores de 470, 5,6K e 10K foram trocados. E a placa está perfeita a nível elétrico, tá? Esteticamente ficou muito bom. Aqui tinha um remendo muito mal feito, né? Com a placa superior rebitada e tal. Eu optei em manter essa placa. Primeiro, que eu não achei um material semelhante a esse para fazer uma placa nova. Segundo, que você fazer uma placa nova perforada, montar aqui, muito legal. Mas você tira a estética, o ar vintage do aparelho. Então eu optei em recuperar essa placa. Se eu arrumasse um material desse tipo, eu tenho ilhose, eu furaria e faria uma placa igual, mas eu rodei e não achei. Então eu recuperei a placa. Tá perfeita, firme, tá? Não tá aquela placa boba dançando, e é a placa original do aparelho, né? E totalmente funcional. A placa original do circuito tinha alguns componentes, capacitores trocados para possivelmente alguém na época desse aparelho, na vida dele, no percurso de existência dele, usou para guitarra, então trocaram buscando obter mais agudos. Eu retornei para os valores originais. Os capacitores foram todos trocados, né? De poliéster, não tem como você medir, são tão baratos que às vezes você bate o olho, dá aquela má impressão, você troca. Esse aparelho aqui tem mais de 50 anos, então não convém arriscar. Foram todos trocados. O bias dele, ou menos B, como alguém chama, cada um chama de um jeito, né? Mas é a tensão negativa de ajuste do bias, era um bias fixo, que eu medi quando o aparelho chegou, estava dando em torno de 45 volts. Eu achei um bias pouco negativo para essas válvulas de hoje em dia. Pode até ser que na década de 60, 70, de onde esse aparelho vem, as válvulas aguentassem um bias com essa tensão de menos 45 volts sem fritar as válvulas. Hoje em dia eu não sei quanto tempo essas válvulas resistiriam, né? Então eu montei um circuito de ajuste de menos B, como no Thunderson SL, né? Onde você tem um resistor de 10K ligado em série com um trimpote de 10K. Na derivação do trimpote você tira a tensão de menos B, que você consegue ajustar de menos, se não me engano, em menos 38 volts até menos 62 volts. Você tem essa faixa de regulagem de menos 38 a menos 62 volts. Então você consegue brincar com a tensão aí, para você obter uma tensão negativa adequada para você fazer o teu bias na válvula funcionar legal. Essa tensão negativa vem para esse resistor de 220K, sai, vem bater nesse resistor de 1,5K, que aí sim vai para uma das grades da 6L6, tá? Então isso aí eu modifiquei porque não vale a pena arriscar com válvulas de hoje em dia. Hoje tem tanto tipo de 6L6, tem tanto tipo de 6L6 GC que você não sabe, né? Quem é galo, quem é galinha, quem é pato, quem é marreco. Você botou, a válvula está nova, aguenta. Se você tiver um bias não ajustado, né, para a válvula,
parceiro, daqui a pouco vai dar ruim. Quando vê, já foi tuas válvulas pro brejo. Lembrando, antigamente, nos anos 60, 70, até os anos 80, as válvulas realmente aguentavam o tranco. A galera que tocava usava as válvulas até as válvulas quebrarem. Raramente quem trocava a válvula de saída. Por quê? Porque as válvulas aguentavam. Né? Hoje em dia você compra a válvula nova, bota, daqui a um ano e meio, 2 anos, se bobear a válvula vai embora. Tem gente que garimpa a válvula velha e bota e relata que o timbre dela é melhor que das válvulas novas. Eu aqui já passei por isso, então é complicado. Então eu procurei preservar o máximo de original nele, né? Como eu falei, os potenciômetros foram trocados de volta, né? Esse de volume estava com potenciômetro de 100K, voltou para o valor original, que é de 1 mega. O potenciômetro de agudo era de 100K, voltou para o valor original, que é 250K. Quer dizer, esse problema de 100K para 1 mega foi resolvido. Esse problema de 100K para 250K foi resolvido. A princípio eu achava que esse seria o problema do baixo ganho do aparelho, da filtração e tal. Vamos ver aqui o aparelho por trás. Mas realmente o que estava causando problema nesse aparelho, que o Ronald, o rapaz que me deu esse aparelho, ele foi um cara muito legal. Tanto na negociação, que foi eu depositar a grana na conta dele, 2 horas depois ele já estava com o aparelho postado e no dia seguinte o correio me entregou. Quer dizer, um cara super bom de transação, é tipo dinheiro na mão, calça no chão, não tem choradeira. Altamente confiável comigo. Ele foi sincero em me falar que esse aparelho apresentava um problema de que você ligava, ele funcionava em volume bem baixo. Você aumentasse um pouquinho o volume, o aparelho fritava, pipocava, rateava. Foram os adjetivos que ele usou. E realmente era isso que acontecia. Então, eu peguei o aparelho, tirei a placa de fonte, medi as tensões do transformador de saída, estavam todas perfeitas. Falei, legal, o trafo de linha tá bom. Transformador de saída, eu medi as resistências do primário e do secundário e todas as resistências bateram dentro dos parâmetros do transformador de saída do 4008 da Wilcox. Então eu falei assim, beleza, transformador de saída também tá bom. Que bom, manter esse aparelho com os trafos originais, tudo que eu queria. Só que quando eu botei o aparelho em teste, de fato eu liguei, medi as tensões nas grades, na placa, tudo bonito, em volume baixinho ele funcionava como uma seda. Você aumentava um pouquinho de volume, ele começava a pipocar, ratear, mastigar. Os adjetivos que o Ronald me passou são bem adequados. Então você começa a retestar tudo. Tensões de alimentação, você começa a ver se o resistor aquece e você não acha nada. Você troca a válvula, válvula com grade solta, você começa a procurar. Até que você deduz que o problema é no transformador, não tem como ser. Aí você desmonta o transformador e acontece aquela cena que está naquelas fotos que eu já postei. Esses fios do primário eram fios de pano, como do secundário. Fios como esse aqui, ó, que não é de pano, o transformador de linha, tá vendo? Esse fio está esticadinho, mas aqui já estava começando aquele roçar, ó. Botei até um espaguete térmico aqui para proteger. E aqui também estava desgastando, botei um espaguete térmico aqui para proteger, né, esse pedacinho aqui. Então esses fios rodando aqui dentro daquela capa de plástico duro que entra no caneco do transformador ao longo dos anos, as pessoas mexendo, fazendo manutenção, né? Você nunca vai imaginar que um fio desse apodreceu a ponto de você rodar o fio para lá para cá e ele está sendo desgastado, a proteção dele, dentro da proteção da caneca do transformador. E foi o que aconteceu. A ponto de descascar totalmente os 3 fios, o center tape que vai na fonte, o amarelo vai numa placa e o azul na outra placa. Então isso fazia com que os fios se encostassem de forma aleatória. Por isso a sensação de fritar, de pipocar, de ratear. Então eu desmontei o transformador, constatei o problema, consegui cortar, soldar, isolar, fixar no papelão do próprio transformador e botar o transformador para funcionar perfeito. Troquei o primário, os fios, troquei secundário, os fios, o transformador original está aí. Eu tinha esse receio quando estava mexendo nesse aparelho de não danificar os fios, o isolamento, mas já estava desgastado. Até hoje falei com o Ronald e falei assim, putz, eu nem sabia. Eu acredito nisso. Realmente você olhando de fora, você não tinha noção do que estava acontecendo por dentro. Que você tem essa anilha de borracha no chassi. E no transformador, você tem uma anilha de plástico grosso e bem cortante. É ali onde foi descascado o fio. Realmente não tem como ninguém saber.
Então é o cavalinho de Troia, que todo aparelho traz uma surprise, né, que na verdade é um ensinamento. E eu gosto de passar esses pulos do gato, né, porque o transformador estava bom, o trabalho deu você fazer as soldas, isolar e fixar os fios. E foi repintado o transformador de linha, né? O de linha eu repintei no lugar, isolei com muito cuidado, né? Eu trabalho com pintura também, então foi um pouquinho de paciência para isolar, para não pintar o chassi. Foi pintado só o transformador de linha. E de saída eu pintei na própria bancada quando fiz esse processo de recuperação da fiação. Então tá o aparelho novo de novo, né? 100% funcional. E o diferencial, na minha opinião, do Thunderson 1 para os Thundersons mais atuais é o timbre. Esse aparelho tem um grave altamente ensurdecedor. A timbragem dele é bem distinta, bem diferenciada do Thunderson SL. Eu acho que o Thunderson 3 também tem o mesmo circuito do Thunderson SL. Nesse Thunderson SL é a predominância do médio e do agudo, né? O grave vem com uma intensidade. Mas nesse Thunderson 1, eu acho que no Thunderson 2 também, que é o mesmo circuito, o grave é ensurdecedor. Talvez por usar 3 válvulas, né? A primeira válvula usa só meio estágio da válvula, que seria um dos triodos só. Segunda válvula usa os 2 triodos. Terceira válvula os 2 triodos. Lembrando que a primeira válvula numa 12 é T7. Segunda válvula numa 12 é X7. Terceira válvula numa 12 é T7. Válvulas têm ganhos distintos, funções distintas. E tá o aparelho muito bom, um som muito invocado mesmo. E um aparelho novo de mais de 50 anos. Perfeitamente funcional e com um timbrão sensacional. Galera, tá aí. Mais um aparelho que foi ressuscitado, tá? Totalmente. Tá bom, galera? Um abração.